Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve nosso irmão glorioso São Geraldo Magela. Hoje, meus irmãos, estamos no 8º dia já do nosso encontro. Hoje nosso tema é Viva Nossa Santa Fé. Anteontem a gente viu como Geraldo, a fé dele, né? A fé dele e a vontade também dele e a coragem dele também a gente já viu, né? E vimos que ele não tinha outro desejo, né? Além de fazer a vontade de Deus, né? Então, tanto que ele colocou uma inscrição, uma nota lá, né? Na porta da sua cela, né? Do seu quarto. Então, ele deixou assim: aqui o desejo de Deus é feito como Deus quer, quando e enquanto quiser. Então, como Ele quer e até quando Ele quer. Então, esse era o desejo, né, de São Geraldo, e esse foi o último desejo dele, diz, né? E tanto que ele colocou lá essa nota, essa inscrição. A gente também viu, meus queridos irmãos, que Geraldo estava convencido de que nosso Pai do Céu quer nossa felicidade, né? Ele estava convencido de que fazer a vontade de Deus é a nossa busca pela nossa felicidade, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, o que a gente faz? A gente é feliz, né? Então ele entendeu isso. Então, por essa razão, considera que o sim a essa vontade não deve ser dado com medo, com temor, mas com grande coragem e fé. Então, foi o que ele fez, né? Com coragem, com fé, né? Ele foi valente, né? Ele foi mais além, né? Ele foi persistente, né? A gente viu toda a história, né? Como recusavam, né, os pedidos, e ele insistia, foi persistente. Então, Deus concede também a Geraldo aquela graça que ele tanto queria, né? De vida comunitária, né? Vida de igreja, que ele aprendeu desde muito cedo com a mãe, né? A fé. Que interessante, que importante a transmissão da nossa fé por meio dos nossos pais, já lá no batismo, né? E ele recebeu, e desde pequeno ele já procurava, né? Já tinha sede, já tinha vontade de estar perto de Jesus, né? Na igreja, ele se congregava, né? Com os amigos, né? Porque a mãe o levava, e ele ficava horas contemplando o sacrário, né? O sacrário. Então, São Geraldo, hoje nosso tema é sobre a Santa Fé. Ele mostrou um amor, uma entrega muito profunda, né? Também pela fé, né? Porque tudo está cimentada, diz que na fé. O que é a fé? A fé é nossa base, nosso cimento, né? Aquele cimento sólido, né? É o fundamento de todas as coisas, é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é o firme fundamento? É aquela certeza, meus irmãos. Não podemos ter dúvidas nem vacilar na fé. Então, Geraldo nos mostra isso hoje. Hoje a gente vai ver um pouco tudo que ele escreveu, né, sobre a fé. Sobre a Santa Fé, ele fala, né? Então, e também a prova das coisas que não se veem. Então, o cristão se move pela fé, né? A gente se move pela fé. Fé, nessa fé firme do que a gente professa, do que a gente acredita, né? Mesmo sem ver, a gente acredita. E é isso que Geraldo nos ensina também, e tanto que ele fala que ele vai viver e morrer também por essa fé. Ele escreve uma carta dirigida à irmã Maria de Jesus, é um hino à fé cristã.
Vamos escutar, meus irmãos. Viva nosso Deus bem-amado, que Deus a proteja, que nosso querido e amantíssimo Jesus esteja sempre com você e que a Santíssima Mãe, Maria, a conserve sempre no viver amando nosso querido Deus. Amém. É preciso fé para amar a Deus. Quem não tem fé, falta-lhe Deus. Estou decidido a viver e a morrer tudo absorvido na santa fé. Estou decidido a viver e a morrer tudo absorvido na santa fé. Para mim, a fé é vida e a vida é fé. Oh, meu Deus, há quem queira viver sem a santa fé? Desejaria gritar de tal modo que me ouvissem em toda a terra e repetir sem parar: viva nossa fé em nosso querido Deus. Viva nossa fé, nossa santa fé em nosso querido Deus. Essa foi a carta que ele escreveu, né? Uma carta dirigida também, diz que a irmã Maria de Jesus. Assim, escreve de novo a irmã Maria de Jesus. Reze muito, muito a Deus por mim, que tenho grandes necessidades espirituais. Deus sabe quanto estou agora aflito e triste. Se quiser, você pode ajudar-me muito diante de Deus. Faça-me esta caridade, que Deus sabe. Geraldo não se contenta em orar ao bom Deus. Simplesmente ele tem fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso são importantes em sua piedade trinitária a oração da glória ao Pai e a sinal da cruz, que acompanham quase a maior parte dos seus milagres, e sua devoção ao Espírito Santo. Que São Geraldo sempre, quando ia visitar os doentes, ele fazia a sinal da cruz, nos doentes, e eles ficavam curados. A oração dele: escolho o Espírito Santo como meu único consolador e protetor em tudo, que ele seja meu advogado e esteja em primeiro lugar em todos os meus atos. Amém. Que assim seja. Geraldo procurou imitar o Senhor com todo o coração de criança, depois com todo o coração de jovem. Às vezes de modo ingênuo, mas sempre de modo verdadeiro. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou ou de realizar sua obra. Geraldo medita essa palavra de Deus demoradamente. Os próprios padres e bispos o convidaram a falar, principalmente a testemunhar sobre Deus, em especial sobre a Trindade, para seus padres, os seus jovens seminaristas. Então, ele também era convidado a testemunhar, diante dos jovens, quando eles se reuniam, diz que para a espiritualidade, nos retiros, Então, Geraldo sempre também passava a testemunhar seus milagres, tudo que ele também, aprendia, Ele também testemunhava. Bom, a fé de São Geraldo Magela. A fé de São Geraldo Magela era marcada pela confiança total na vontade de Deus. Então, ele sempre ele se mostrava, prestos a fazer a vontade de Deus. Nos irmãos, nos doentes, como porteiro lá, no seminário. Aí, como porteiro, diz que foi dada aquela relação mais assim cercana com os pobres, onde ele falava com os pobres, Ele tinha aquele contato, pessoal com as pessoas que precisavam, aquelas pessoas mais necessitadas. Com uma profunda devoção eucarística, o amor pelos pobres e necessitados e uma união mística com Cristo que se manifestava através de fenômenos naturais como visões e levitações. Como ele vivia a fé, como São Geraldo viveu sua fé. No cotidiano, São Geraldo vivia sua fé buscando sempre o desapego material. Então, é tão bom, irmãos, a gente também fazer essa prática de desapego material, de roupas, coisas acumuladas em casas, nas nossas casas. De repente, uma coisa assim que a gente tem e que a gente já
já estamos tendo demais, né? Então temos que lembrar que outros também possam, né? Quem sabe não tem, né? Precisam, né? Estão precisando, então a gente tem que também lembrar, né? Tanto na mesa, na comida, quando a gente tem abundância, ou quando a gente não tem também, a gente também tem que lembrar. Nós temos que lembrar também dos irmãos, né? Que não tem, né? E passar a mão, doar na igreja, levar na igreja nossas roupas, nossas comidas, nem que seja um pouco, né? Nosso dízimo, nossa oferta a Deus. Então, isso que São Geraldo fazia. Quando ele bem novinho, não conseguia trabalhar, ele abriu também para sua alfaiataria. Ele abriu e diz que ele ajudava os pobres. Tudo que ele fazia, diz que para ajudar os pobres. Que lindo, né? O testemunho de São Geraldo. Então, em tudo que ele fazia, ele buscava a simplicidade. Assim ele vivia a sua fé, com a ambição de fazer em tudo a vontade divina. A fé de São Geraldo Magela. A fé de São Geraldo Magela era centralizada na aceitação e no cumprimento da vontade de Deus. Que é difícil, né, meus irmãos? Não é fácil aceitar, né, e cumprir, né, o que Deus pede para nós. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente acredita que está bem, né, para nós. E se já está bem para nós, a gente acha que já está bem também, né, para Deus. Mas a gente tem que ver se estamos realmente, né, cumprindo o que Deus nos pede, o essencial. Qual que é o essencial? Eu, por exemplo, como mãe, o que Deus vai pedir conta, né? É claro que eu, como mãe, na minha vocação de mãe, né? Deus vai me pedir conta pelos meus filhos, né? Então, eu vou prestar conta pelos meus filhos, né? Na minha vocação de mãe. Então, eu pergunto todo dia para Deus: Deus, será que eu estou sendo aquela mãe que você me pede que eu seja, né? A cada dia, em cada situação, né? Que se nos apresenta, né? Então, a gente tem que perguntar para Deus: Deus, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Será que eu estou agindo bem? Será que eu te agrado, Senhor? Eu tomei uma decisão e será que isso aí, Senhor, está conforme na vontade de Deus? Então, a gente tem que ver se está de acordo com a vontade de Deus, né? E isso assim era a fé de São Geraldo, né? O importante era a aceitação e o cumprimento da vontade de Deus, né? E não importava as dificuldades, né? Porque sempre temos dificuldades, mas aí que a gente tem que perguntar a Deus e não vacilar na fé. As dificuldades é para fortalecer nossa fé e nossa esperança por meio da paciência, porque a gente também é provada, né? A fé também é provada, e por meio da paciência, por meio da confiança em Deus e a esperança em Deus, a gente chega lá. Então, o importante é a gente confiar, né? Confiar em Deus, né? A fé para São Geraldo não era apenas uma crença abstrata, mas uma vivência ativa. É claro que ele sempre estava agindo, né? Então, ele não estava esperando que Deus também, né, mande tudo o que ele pedia lá do céu, né? Ele também fazia a sua parte, né, meus irmãos? Então, ele tinha muita fé, mas ele também trabalhava, né? Trabalhava, ele levava, ele alimentava, ele rezava, ele assistia, ele era presença, né? Com os doentes, com os pobres, né? Com aquelas pessoas que precisavam de uma palavra, né? Precisava de um consolo, né? E ele estava aí prestes para isso, né? E ele sempre tinha uma palavra, né? Um conselho, né? E para todos, para todos. Por meio do cuidado e do serviço aos outros, especialmente aos mais necessitados. Então, meus irmãos, a fé de São Geraldo Magela, uma fé realmente forte, né? Ele nunca vacilou
ele talvez estava fraco, né, fisicamente, mas ele sempre se mostrou forte espiritualmente. Por quê? Porque ele tinha aquela base espiritual que é a fé, né, que é justamente a fé fundamentada no cimento, né, que a gente não pode vacilar, a gente não pode duvidar, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente professa, certeza daquilo que a gente acredita. Então, também nas provas, porque nas provas também a gente chega lá, a gente vence. São Geraldo diz que foi muito tentado também pelo diabo. Várias vezes ele foi tentado pelo diabo, mas ele sempre venceu. Ele sempre venceu. Tanto que o demônio diz que se colocava à disposição dele. Então, como que ele venceu? Porque ele estava perto de Deus. Por isso, ele estava com Deus, né? Ele fazia tudo como Deus lhe pedia, né? Então, não como nós queremos, né? Nós queremos fazer, muitas vezes, né? Fazer um pouquinho, né? Um pouquinho aqui e um pouquinho também no mundo. Deus quer que a gente seja inteiramente dele, porque é só assim que a gente consegue realmente ser feliz plenamente. E é isso que ele descobriu, né? Que o sim que ele deu a Deus é realmente a plenitude, é a felicidade plena para ele, né? Então ele deu sem medo, o sim sem medo, ele se entregou sem medo, com coragem e com fé, sem vacilar, sem duvidar, com a certeza absoluta. Então, isso que ele nos ensina hoje, meus irmãos, no nosso encontro. Vamos fazer uma oração. Eu hino em honra a São Geraldo. Deus que governa o universo, quis o Geraldo que o mesmo universo fosse por vós submetido. Assim, tudo parece acontecer quando proferes uma palavra. Com vossa voz, faceis com a que a febre se vá, curais os pulmões corroídos, nos partos dolorosos, arrancai da morte tantas mães, tanto as mamães quanto os bebês. Deus, que toda a terra proclame vosso louvor, que cante seu hino de agradecimento. Trindade Santa, que concedeis a Geraldo o poder de realizar tantas maravilhas. Amém. Que lindo, e que Deus continue, né, concedendo a São Geraldo o poder de realizar tantas obras maravilhosas, né, nas nossas vidas, especialmente com aqueles que os invocam, né, e que ele interceda por cada um de nós, aumente nossa fé, né, que nos ajude nessa caminhada de fé, de missão, de evangelização também, né, e que a gente possa, com paciência, com amor, né, fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus nos pede, né, na simplicidade, no cotidiano, no dia a dia, né. Então, e em cada circunstância, em cada dificuldade, a gente possa apresentar a São Geraldo. São Geraldo, ajuda-me. São Geraldo, ajuda-me, eu preciso. Socorre-me, São Geraldo, que eu preciso. Estou precisando aqui com meus filhos, né? Estou precisando como mãe, estou precisando como lá na profissão, no trabalho, na viagem, no serviço, seja onde for, nas igrejas, nas pastorais, né? Que o Espírito Santo, ele nos socorre, ele nos auxilia, né? Nos fortalece nessa caminhada de missão, de evangelização, meus irmãos. Que assim seja. E São Geraldo Magela nos abençoe a todos. Até amanhã, irmãos, se Deus quiser. Salve Maria.